Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre a AS Brasil, que divulgou o resultado ontem à noite, um resultado que foi de prejuízo, e até que ponto isso já era esperado pelo mercado. Então, se você gosta desse tema, já se inscreve, deixa seu like, ajuda muito o nosso trabalho, e também entra no nosso grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição. Então, aqui temos a notícia: a AS Brasil, então, ela reverte o lucro e tem prejuízo líquido de 34 milhões no quarto trimestre. E a gente nunca sabe até quanto o mercado realmente esperava isso. É óbvio que a gente sabe que a crise hídrica ela abalou muito a AS Brasil e que é uma aposta de longo prazo, pelo menos médio prazo, e não para quem visa dividendos no curto prazo, mas a gente sabe que também muitas pessoas apostam na AS Brasil, priorizam os apostos na AS Brasil, justamente para tentar pegar esse dividendo futuro que a companhia tem realmente potencial de pagar. Então a AS Brasil teve um prejuízo de 34 milhões, mas principalmente, talvez um dos fatos mais relevantes que a companhia soltou é que ela pretende manter o payout em torno de 25%, ou seja, reter 75% pelo menos dos lucros. E disso é muito relevante porque a gente sabe que o histórico de payout da companhia é na casa dos 100%, então isso poderia dar um dividend yield muito interessante. Porém, a companhia reafirmou que vai continuar retendo pelo menos 75% do lucro para investimentos e só distribuir então 25%. Então, a gente vai fazer uma análise hoje na AS Brasil, muito em relação ao dividend yield médio. A gente já vem aqui para o painel da AGF+, então a gente tem aqui o ticker AESB3, ou seja, a AS Brasil, e o dividend yield médio ele diz o seguinte: se a AS Brasil pagar a média que ela pagou nos últimos anos, o quanto isso geraria de yield em relação à cotação atual. Isso geraria então 8,54% de yield, o que é um yield excelente. Porém, mais uma vez, é um dividend yield médio e não um dividend yield projetado. A gente sabe que o dividend yield projetado da AS Brasil não é dos melhores, mas então essa análise vai ser em relação ao dividend yield médio, porque as pessoas que aportam na AS Brasil e a maioria de que está montando uma carteira previdenciária, mas a gente identifica que essas pessoas elas têm que ter realmente uma cabeça de longo prazo, de médio prazo e não de curto prazo, não querer receber dividendos exatamente amanhã, um dividend yield de amanhã excelente, porque mais uma vez a companhia ela vai reter mesmo parte dos lucros estão para fazer esses investimentos. Então vamos fazer uma análise aqui rápida da AS Brasil justamente para entender isso. Então a gente tem um dividend yield médio de 8,54, o que dá por ação 97 centavos, e isso dá um preço teto então de R$ 16,33. Então até R$ 16,33 você pode comprar as ações de AS Brasil para ter um dividend yield médio projetado de pelo menos 6%, que é o mínimo dentro da filosofia Barsi de investir que a gente visa na hora de priorizar um aporte, é o mínimo que a gente busca. Então a gente tem aqui um preço teto de R$ 16,33, atualmente a cotação em 11,47, então realmente bastante longe ainda o preço teto da cotação, mas lembrando que esse é o dividend yield médio, ou seja, se ela pagar a média dos últimos anos e não projetado, e mais uma vez a gente acha então que os aportes em AS Brasil é realmente para quem gosta daquela companhia que visa também o crescimento com o dividendo e não necessariamente aquele dividend yield extraordinário agora, a curto prazo, e sim um dividend yield futuro, um dividend yield pelo menos a médio prazo. Se a gente for rapidamente aqui no painel da Status Invest, vocês vão ver que o PL atualmente ele gira ali na casa dos 12, fica até difícil a comparação porque a companhia ela mudou de ticker, ela mudou de nome. Então a verdade é que a gente tem que ir para o ex-ticker da companhia, que é a TIET11. Justamente a gente sabe que ocorreu essa mudança, então a gente tem que analisar a TIET11 justamente para ter aí uma base de dados melhor, uma base de dados maior para ser analisada. E a gente vê então aqui que o PL atual da companhia está em torno de 4,38, ou seja, bem abaixo da média, e realmente a crise hídrica afetou muito a companhia em 2021, então a gente está bem abaixo do que a companhia costuma apresentar, que é na casa de 11,86, então você está aí na mínima histórica em relação a esse PL, em relação a esse preço sobre lucro por ação, o que pode mostrar um possível desconto atualmente. E o preço sobre valor patrimonial é a mesma lógica, a gente vê atualmente que a gente está na casa de 2,25, ou seja, é o preço sobre valor patrimonial mais baixo que a gente vê aqui desde 2016 também. Então, realmente, tanto o PL como o preço sobre valor patrimonial podem estar em um momento muito interessante. Mais uma vez, os dois muito descontados, o preço sobre valor patrimonial na mínima histórica e o PL ali beirando também a mínima histórica, né? Na mínima histórica também, os dois então beirando literalmente a mínima histórica. Se a gente olhar aqui em relação à dívida líquida sobre EBITDA, a gente tem que ficar um pouco com o radar ligado aqui sempre que esse indicador está acima de 2, então até que ponto a companhia ela está com isso controlado, até porque a gente sabe que as elétricas elas buscam muitos empréstimos
empréstimos realmente para continuar crescendo, para aportar, para investir. Então, de certo ponto, essa dívida está controlada, mas acima de 2 a gente sempre tem que ficar de olho aqui para ver como isso se desenvolve. Se a gente ver aqui o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, é um lucro muito bom, uma taxa composta de 23,78%, ou seja, realmente mostra um crescimento forte nos lucros. Então, uma companhia que realmente está buscando crescer, visa crescer, foi muito afetada pela crise hídrica, deu prejuízo no resultado do quarto trimestre, mas é uma companhia que a gente sabe que está tendo uma boa gestão, está visando realmente o longo prazo, os investimentos estão sendo feitos justamente para ela ser uma companhia que vai com certeza gerar bons dividendos, mas dividendos futuros, não exatamente agora. Então, mesmo com a queda nas receitas, a gente tem um lucro aí crescente de 23%, uma taxa composta. Nos últimos 5 anos isso mostra com certeza eficiência, porque receita caindo e mesmo assim os lucros subindo. Se a gente for ver agora em relação à frequência de dividendo e a data com perto da data de pagamento, que é o que a gente gosta aqui, a gente gosta de muitas vezes ao ano receber dividendo e dividendo pago rapidamente. Então, rapidamente esse dividendo está na sua conta. O que você faz com esse dividendo? Você aporta em boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos, aumentando sua bola de neve, fazendo assim sua bola de neve girar mais rápido. E a S Brasil, a gente está analisando, na verdade, a TIET 11, mas se a gente for aqui para o painel do OGF+, ele já dá mastigado aqui para gente, que justamente é uma companhia que tem um histórico de anunciar em abril, maio, agosto, novembro e dezembro. Então, em relação à frequência de dividendo, é uma frequência interessante, bastante vezes ao ano, isso é muito positivo. Porém, se a gente analisar aqui em relação à data com perto da data de pagamento, a gente vai ver que algumas vezes a companhia ela deixou a desejar aqui, por exemplo, aqui demorou 2 meses, quase 3 meses para pagar. Aqui demorou quase 6 meses para pagar, aqui demorou quase 8 meses para pagar, então em algumas vezes ela demora muito para pagar. Então a gente não sabe até que ponto isso vai vir na nova política da S Brasil, justamente em relação a essa data com perto dessa data de pagamento. Mais uma vez lembrando que a gente está analisando aqui a TIET 11, então com certeza isso deve vir na política de dividendo da companhia, mas é um ponto de atenção, porque apesar da alta frequência, a gente quer esse pagamento rápido, a gente quer dinheiro rápido caindo na conta, dividendo caindo na conta justamente para agarrar as oportunidades, e ainda mais em um ano que o Ibovespa está dando diversas oportunidades. Como a gente pode ver aqui, realmente várias empresas com a cotação abaixo do preço teto, tanto aqui no dividend yield médio, como aqui em relação ao dividend yield projetado. Então, diversas empresas abaixo aí da cotação do preço teto, ou seja, o Ibovespa está com muitas oportunidades aí. Realmente um momento muito bom, por isso a gente quer esse dividendo caindo rápido na conta, justamente para agarrar essas oportunidades, fazer os aportes, aumentar a bola de neve, fazer a nossa bola de neve girar mais rápido. Se a gente olhar aqui o payout da companhia, vocês vão ver que realmente sempre gira na casa aqui dos 100%, e é por isso que foi tão importante o anúncio de hoje, que realmente falou que a companhia vai reter 75% dos lucros, ou seja, vai distribuir somente 25% dos lucros. Então esse payout de 100% que pode voltar em algum momento, ainda não é esse ano que voltaria. Então realmente a gente tem que ter esse ponto de atenção, porque provavelmente vai ser mais um ano de dividend yield não tão bom quando você faz um aporte, você que visa uma carteira previdenciária, não tão bom quanto você espera, quanto você visa no futuro, principalmente em relação ao seu dividend yield on cost daqui a 10, 15, 20 anos. Realmente, depois que todas essas aquisições para crescimento, esses investimentos forem feitos, realmente a S Brasil pode representar em relação ao dividend yield on cost muito interessante, ou seja, o dividend yield em relação ao seu preço médio, para você, obviamente, que já está aportando agora. A gente vê então que se trata de uma companhia que sempre deu lucro desde 2011, o lucro ele varia muito, então estava com lucro aí de certa forma estável, mas desde 2020 realmente a companhia ela aumentou bastante seu lucro, ela está visando crescer, ela está focando nesse crescimento, e mesmo com a crise hídrica de 2021, e mesmo com o resultado do quarto trimestre fraco, é uma companhia que vai dar lucro de novo em 2021, então realmente conseguiu superar essa adversidade, e a gente sabe que para 2022 a gente espera realmente um ano bem diferente, principalmente porque não teremos, muito provavelmente, né, não dá para falar não teremos, mas provavelmente não teremos essa crise hídrica que tanto abalou aí a AS Brasil em relação a 2021. Então, essa foi a análise da AS Brasil. Mais uma vez, então, a gente tem um dividend yield bastante interessante, ou seja, a companhia em algum momento, depois de finalizar os aportes, de focar em crescer, ela vai voltar a pagar o que ela pagava no passado, e por que não pagar mais ainda, já que ela está focada em crescimento, já que ela está expandindo, focando em crescer, justamente para dar mais receita e dar mais lucro. Você que aposta nisso, você que prioriza seus aportes de AS Brasil, tenho certeza que você está pensando nisso. Então, justamente uma companhia para quem visa crescimento e dividend yield futuro, que também está dentro da filosofia Barsi, no sentido de que ele conta abertamente que ele investiu na Unipar justamente com esse critério, foi uma companhia que ele pegou, apostou no início, e hoje gera realmente dividendos extraordinários para o Barsi. Dividend yield on cost dele realmente nem se fala. Então, o Barsi ele já investiu dessa forma no passado, ele tem parcela da carteira dele realmente
ações que são ações para crescimento, como foi a Unipar, por exemplo. Então a gente sabe que é uma estratégia que às vezes ele adota, e você também pode adotar, caso vocês façam os seus próprios estudos e entenda que isso é uma boa para você. Lembrando que aqui nada é uma recomendação de investimento, não existe garantia nesse mercado, mas S Brasil é apenas o que eu enxergo dessa forma, é a minha análise. Então, o dividend yield, que não é tão bom a curto prazo, mas para o futuro com certeza pode ser uma boa opção, e também é uma empresa que foca em crescimento também, então a gente pode ter justamente essa melhora nas cotações, porque a cotação segue resultado, não tem jeito. Então, se gostou do vídeo, peça seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E também a gente tem aqui na plataforma da AGF+, já o dividend yield médio mastigado pra gente, tem o dividend yield projetado aqui de diversos papéis, diversas empresas previdenciárias. A gente já tem aqui o preço teto, já tem aqui o mapa do dividendo inteligente, que é quando uma empresa costuma pagar dividendo, entre muitas outras funcionalidades. Testa grátis por 7 dias, o link tá aqui na descrição. E é isso, investidor, salve o Clube do Dividendo Inteligente.